Continuando o nosso culto, nós permanecemos aí no livro de Salmo, como eu disse no início, e hoje nós vamos ver mais um Salmo de Davi, um salmo muito conhecido dos irmãos, Salmo 37, um salmo que fala sobre como a gente precisa cuidar do nosso coração no momento em que a gente vê os ímpios serem mais prósperos do que os justos. Então Davi vai tratar sobre isso. O Salmo 37 é um momento em que a gente olha para o mundo, olha para os ímpios e às vezes vemos eles prosperarem, crescerem, se desenvolverem, terem felicidade, terem riquezas, terem domínio sobre os outros, e a gente vê o justo na opressão, a gente vê o justo passando dificuldade, a gente vê o justo com problemas. E aí, como que a gente lidar com isso? Essa é uma situação muito comum. Você, por exemplo, certamente já pensou, por que fulano, que é um tremendo picareta, se dá tão bem na vida? Por que fulano, tudo que ele faz, ele dá certo? O camarada é um ímpio, ele não ama Deus, ele amaldiçoa Deus, ele faz tudo que é errado, ele é maldoso com as pessoas, e tudo que ele faz, ele é bem sucedido. Eu ralo para tentar ganhar dinheiro, não ganho. E o camarada ganha dinheiro dormindo. Por que será? Isso são coisas que passam pelo nosso coração. Davi teve muitos momentos em sua vida que ele viu isso. Por exemplo, ele era o rei ungido de Israel. Mas quem estava no trono? Era Saul. Saul tinha o castelo, né? A morada do rei, o dinheiro do rei, as bonanças do rei. O que Davi tinha? Davi tinha que fugir, se juntar a ladrões, comer o pão do sacerdote, que era proibido, mas ou ele comeu, ou ele comeria, ou ele morria de fome. Enquanto Saul estava no palácio, Davi estava dormindo em caverna. Alguém já dormiu em caverna? Acampou e dormiu em caverna? Davi estava dormindo em caverna. Quem já acampou, passou perto de caverna, viu que não é muito legal. Tem morcego, tem um monte de coisa, tem bicho. Davi estava lá. O Saul estava dormindo nos lençóis egípcios. Como é que é isso, gente? Esse era o sentimento de Davi. Ele via a prosperidade de Saul, enquanto ele, como escolhido de Deus, não tinha lugar propício para dormir, não tinha o que comer, muitas vezes. Ele viu o crescimento e a prosperidade dos inimigos de Israel. Ele viu como as nações em volta cresceram e prosperaram. Ele viu como Israel estava ficando ali pequenininho, acuado. Tanto é que no final da vida de Saul, o rei que estava antes dele, Saul morre numa guerra contra os filisteus, porque os filisteus estavam crescendo e prosperando, e Israel estava minguando, passando dias difíceis. O que faz a gente quando isso acontece? Você já leu o livro de Abacuque, no Antigo Testamento? É um livro enorme, está lá no Antigo Testamento, tem 3 capítulos, você pode ler hoje, quando chegar em casa. Abacuque é um profeta. Sabe qual é o momento que o Abacuque está vivendo? Ele está dentro de Israel. Em volta, Israel está começando a ser tomado pelo exército da Síria. Um rei poderoso está vindo contra Israel. E sabe qual é o problema que passa no coração de Abacuque? Abacuque diz assim para Deus: Deus, como é que o Senhor permite que um povo ímpio, que um povo degenerado, que um povo que adora outros deuses, prospere tanto, tenha tanto exército, tenha tanta força, e agora o Senhor está me dizendo que eles vão entrar aqui, eles vão fazer um cerco, a nossa comida vai acabar, nós vamos ter que nos render a eles, nós vamos ser levados para a Babilônia. Como é que isso é justo? Aonde está a justiça
precisa disso, Deus. Então Abacuque, assim como Jeremias, nós dizemos que é um profeta chorão. Ele reclama com Deus, porque ele olhou para aquilo e disse, isso não é possível, não está certo isso. E eu sei que essa é uma indignação que nós vivemos muito tempo da nossa vida. E o Salmo 37, ele vem para nos ajudar. O Salmo 37, ele tem 40 versículos. Não vou desanimar vocês, nós não vamos ler todos eles. Eu quero ler só o verso 1 até o 16. Mas eu vou comentar sobre todos eles hoje. Está aí no boletim, se você pegou. Você tem a sua Bíblia também online aí, fica à vontade. Tem a Bíblia em papel. Salmo 37, nós usamos a versão NAA, diz assim: não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu mau caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Deixe a ira, abandone o furor, não se irrite. Certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirão os ímpios. Você procurará no lugar onde eles estavam e não os encontrará. Mas os mansos herdarão a terra. Herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. Os ímpios fazem planos contra os justos e contra eles rangem os dentes. O Senhor dá risada dos ímpios, pois vê que o dia deles está chegando. Os ímpios puxam da espada e preparam um arco para bater os pobres e necessitados, para matar os que trilham o reto caminho. Mas a espada deles lhes atravessará o próprio coração, e os seus arcos serão despedaçados. Mas vale um pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Em todo o Salmo, então, nós vamos ver aqui, irmãos, 22 citações sobre ímpios, do versículo 1 ao versículo 40. E em todo esse Salmo nós vamos ver 15 citações sobre justos, ou sinônimos disso. Então, mais uma vez, isso nos mostra o antagonismo que Deus quer que o seu povo veja do ímpio e do justo. Vocês lembram que nós começamos essa série de salmos com o Salmo 1, e o Salmo 1 fala sobre isso, a diferença que existe entre o justo e o ímpio. E eu falei para vocês que o Salmo 1 é como se fosse uma coluna de todos os salmos, que dali parte todos os salmos para entender qual é a ideia de Deus para abençoar o justo. Então nós vamos ver que o justo é abençoado e o ímpio é amaldiçoado. Contudo, o salmista aqui descreve o contrário. Na terra, na onde nós estamos vivendo, o salmista aqui vai dizer o seguinte: os ímpios estão prosperando e os justos estão passando dificuldade. Será que a Bíblia então está em plano errado? Será que a interpretação que nós estamos fazendo é diferente? Será que Deus mudou a sua maneira de ver? Não. Eu gostaria que você olhasse nessa manhã para esse salmo como a ideia de Deus, a ação de Deus em consolar o coração do crente que olha a vida dessa maneira. Que olha a vida às vezes como, poxa vida, tanta gente ruim,
Por que o fulano que foi ficar doente? Tanta gente para morrer em Brasília. Oh, desculpa. E o meu amigo bom aqui, o vizinho meu, tão novo, morreu. Tanta coisa boa que as pessoas fazem e não conseguem fazer mais porque tem dificuldade. E o rio de corrupção corre às vistas em outros lugares, nas nações. Como é isso? Como o nosso coração fica diante disso? Então, nesse Salmo 37, eu quero te convidar a olhar sobre o seguinte tema. Ainda que não pareça estar valendo a pena, continue vivendo conforme a vontade de Deus. Esse é o propósito do Salmo de Davi. Pode parecer que não está valendo a pena. Pode parecer que você está num momento como o Davi, lá na caverna, escondido, cheio de gente que você não gostaria de estar, comendo o que você não gostaria de estar comendo, passando noites ruins que você não gostaria de estar passando, e às vezes você pensa que você deve jogar tudo para o alto, e talvez você pense, eu preciso imitar o que eles fazem. Às vezes a corrupção do nosso coração nos chama a viver uma vida ímpia como os ímpios vivem, a querer uma saída rápida como eles fazem, mas o salmista diz, ainda que não pareça estar valendo a pena, continue vivendo conforme a vontade de Deus. Sabe por quê? Primeira coisa que ele vai dizer para mim e para você. Não o seguinte, eu lembrei do Chaves, quando eu estava fazendo essa mensagem. Mas não se irrite. Não se irrite. A bonança do ímpio é passageira. O salmista vai declarar isso com precisão. Olhando sob a perspectiva de Deus, o ímpio vai morrer, o ímpio vai passar, o ímpio vai acabar. A primeira coisa que Deus deixa bem claro é que a bonança do ímpio não dura. Não vai ter prosperidade prolongada. Eu queria lembrar alguns versículos aqui que a gente leu e outros que ainda a gente não leu, que estão do verso 16 para frente. Versículo 2 diz: os ímpios secarão e murcharão, não vão resistir por muito tempo. No versículo 9, no versículo 10 e no versículo 38, há a seguinte expressão: serão exterminados ou já não existirão. Deus está falando sobre os ímpios. No verso 13, Deus diz para eles: o dia deles está chegando. Eu gostei desse versículo, porque parece aquelas ameaças de alguém que é mais forte, né? E realmente é. Deus está dizendo para os ímpios: seu dia vai chegar. E o salmista diz nesse versículo, né? Deus ri deles. Em alguns salmos há essa expressão, né? Deus zomba deles. Deus ri deles. Deus olha para eles e diz: quem que vocês acham que vocês são? Quem que vocês acham que são diante da grandeza de Deus? Eu não sei se vocês já assistiram, tem dois filmes, um filme e um desenho que mostra isso de uma forma bem engraçada. MIBs, Homens de Preto, não sei quantos aqui assistiram aquele filme, e os caras vêm atacar a Terra porque eles estão atrás de uma galáxia. E a galáxia que eles estão atrás cabe na onde? Dentro de uma coleirinha do gato. Vocês lembram disso? É uma galáxia. E está dentro da coleira do gato. Outro é um desenho de um elefante que salva um dente de... aquela folhinha aqui, como é que chama? Você sopra? Dente de leão. O elefante salva um dente de leão. Por que ele salva um dente de leão? Porque ele descobre que dentro do dente de leão tem uma cidade. E as pessoas estão vivendo ali. Então, se você soprar, acaba com a cidade daquelas pessoas. É claro que dentro dos dois, para nós, parece uma coisa absurda.
Mas quando nós olhamos quem nós somos, o nosso tamanho, e aí a gente vai para o tamanho da Terra, aí a gente sai da Terra e vai para o tamanho do Sol, aí a gente sai do Sol e vem o nosso sistema solar, e aí a gente vai descobrindo que o nosso sistema solar não é único, que existem outras coisas. E um teólogo, uma vez, para dizer sobre isso, como é que tudo isso foi criado? Que tamanho que é Deus? Ele usou a seguinte expressão: Deus encolheu um pouquinho o seu pé para criar todas as coisas. Dá para você entender o tamanho e a grandeza de Deus? Diante de tudo que é criado, é esse Deus que aponta para a terra e diz: vocês ímpios estão fazendo algazarra. A hora de vocês está chegando. Outra coisa que Deus diz sobre os ímpios: morrerão pela própria espada. É interessante porque, eu não sei se você lembra, mas Saul, que é o rei ímpio, que está agora atormentando a vida de Davi, ele é cercado pelos inimigos, e aí os inimigos vêm matar ele, e aí ele sabe que se ele cair na mão dos inimigos, é uma vergonha terrível, duas, ele vai sofrer pra caramba. E então ele olha para o seu moço, que está do lado, guardando a vida dele com a espada, e ele diz para o moço: me mata, eu não quero que eles me matem, você tem que me matar. E o moço diz: eu não vou matar o rei. Ele diz: você tem que me matar. Ele diz: não vou matar o rei. Então Saul pega a sua espada, põe na pedra e pula em cima da espada. O Salmo de Davi diz assim: morrerão pela própria espada. Já viu aquela expressão que o homem plantar, ele vai colher? Eu tive algumas pessoas da minha família que não se deram muito bem na vida, entraram por caminhos de impiedade. E o fim deles não foi bonito. Talvez você conheça alguém, um amigo seu, um parente, que entrou por um caminho ruim e o fim certamente também não foi bom. Versículo 17, Deus diz sobre os ímpios: seus braços serão quebrados. Não tem muito alcance o que eles vão fazer. No versículo 20, versículo 36, eles aparecerão como a fumaça. Um dia existe, o outro não. Versículo 22, 28. Serão exterminados. Sua descendência será exterminada. Jesus contou uma história no Novo Testamento, lá em Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao 31. Chama a história do rico e do Lázaro. Vocês lembram dessa história? Lázaro era um pobre, um mendigo que ficava pedindo as coisas para o rico, e o rico não dava nada para o Lázaro. E aí Jesus disse que um dia os dois morreram. E o rico foi parar no Sheol, no lugar dos mortos. E o Lázaro foi parar no seio de Abraão. E Jesus disse que um podia ver o outro. E aí, quando o rico olha para o Lázaro está sendo aconchegado, está sendo cuidado, tem água, tem pão, tem coisas ali. E o rico ora e diz assim: Senhor, pede para o Lázaro molhar o dedo na água e jogar um pouquinho aqui na minha boca, porque eu estou sendo atormentado. E o Senhor diz: então, agora, nesse momento, nem o Lázaro pode passar para ele, nem você pode passar para cá. Agora é a hora da punição. Jesus estava ilustrando uma situação futura de um ímpio que teve tudo na vida e morreu. E de um justo que não teve nada, não teve nenhuma vida próspera e também morreu. A bonança do ímpio é passageira, a bonança do justo será eterna. Então, quando nós olhamos para o tempo presente, às vezes a gente fica tentado a trocar. A dizer: o meu sofrimento no momento poderia passar, porque se eu me tornasse como ímpio, se eu fizesse as coisas que ele faz,
porque tudo está dando certo para ele, então eu posso também. Às vezes eu vejo uns vídeos na internet dos camaradas que gravam os videozinhos assim. Olha a minha conta, só esse mês eu fiz não sei quanto na internet. Vem comigo, se você fizer isso também você vai fazer não sei quanto na internet. E eu já vi tanta gente entrar nesses negócios e se dar mal. Mas aquele impulso, às vezes, de falar, poxa, eu vou mudar a história fazendo isso. Às vezes é o joguinho do tigrinho, né? Que era a última onda que eu vi, era o joguinho do tigrinho. Há umas saídas mirabolantes na vida, como se você fizesse isso. Eu sei que há coisas boas na internet que fazem ganhar dinheiro, sim. Tem youtubers que ganham dinheiro com tudo, tem gente que ganha dinheiro com outras coisas na internet, mas tem muita malandragem para fazer o outro entrar e dar dinheiro para ele, ao invés de dar dinheiro para si. E às vezes na correria da vida, querendo melhorar a vida, a gente entra para o caminho ruim. Enquanto vemos a prosperidade do homem mau, a Bíblia diz para nós aqui nesse texto, não se irrite. Você não deve se irritar com isso. Você não deve se desanimar. Você não deve ficar bravo com Deus. Você não deve desistir daquilo que você está fazendo. Basta você recordar o que a Bíblia aqui nos ensina hoje. A brevidade da bonança deles. Um dia, tudo isso para eles vai acabar. Basta recordar que toda a impiedade que os homens aqui cometem, um dia terão de prestar contas ao Senhor. E aí, quando vão prestar contas ao Senhor, eles terão a eternidade para se arrepender dos seus maus. Segunda coisa, não só faça isso, não só não se irrite, não só não inveje a bonança do ímpio, que é passageira, mas, sobretudo, continue vivendo de acordo com a vontade de Deus. Eu gosto muito de ler a história da igreja. E quando a gente lê a história da igreja, eu não sei se você já leu a história dos pais da igreja, a história dos cristãos do primeiro século da igreja. Não sei se você já teve curiosidade de ver como que os 12 apóstolos morreram. Não sei se você já teve curiosidade de ler sobre isso. Não sei se você teve curiosidade de ler como que era o culto em Roma no primeiro século. Quando os imperadores que assumiam o trono perseguiam o povo de Deus. Tem um livro chamado, muito antigo, Catacumbas de Roma, que era uma ideia de mostrar como os crentes cultuavam naquela época. Sabe o lugar de culto? Não era esse lugar bonito aqui que a gente tem. Era um cemitério. Os crentes iam para os cemitérios para fazer culto ao Senhor. Porque os romanos não gostavam muito de cemitério. Eles não iam ficar muito procurando lá no cemitério. Então os crentes iam para lá. Imagina, encontro de casais, onde vai ser? Na catacumba da ala esquerda. Você entra ali. Encontro de adolescentes, a catacumba à direita. Você entra ali. Onde vai ser a Santa Ceia? Vai ser na catacumba principal, onde cabe mais gente. Era assim. Era assim que os crentes lidavam com os seus problemas lá no primeiro século. Há um dos textos, né, que conta do primeiro século, diz que os imperadores iluminavam as ruas de Roma com os corpos dos cristãos. Como que era a lâmpada lá de Roma? Era um crente amarrado num pedaço de ferro, num mastro, tocado fogo nele para ele queimar. Era uma lâmpada de Roma. Como era a diversão em Roma? Era o Coliseu. O que eles faziam? Pegavam alguns crentes antes de abrir a luta, jogavam lá para eles correrem dos leões. Então, imagina você vivendo no primeiro século, sendo um cristão com todo esse problema, e olhando para os romanos e vendo eles crescendo, se empoderando,
se enriquecendo. E você, quietinho, com medo de se tornar uma lâmpada em Roma. Certamente você teria essa desconfiança do Salmo 37. Certamente você seria pressionado por dentro para mudar a sua história. Mas, tanto lá como aqui, nas nossas pressões, o Salmo 37 vai dizer para você e para mim: continue vivendo de acordo com a vontade de Deus. E aí no versículo 3 ele diz: confie no Senhor e faça o bem. Algumas pessoas são tentadas a viver como os ímpios para ter o que eles têm na vida. O conselho de Deus para nós é: continue crendo e continue fazendo o bem. Jesus disse para nós algumas coisas difíceis no Evangelho. Ele diz assim: se alguém te chamar para andar uma milha, ande 2. Jesus disse: se alguém te der um tapa na sua face direita, entregue a esquerda. Jesus disse: se alguém roubar a túnica, você também entregue a outra roupa. A história do Evangelho, ela é dada a nós, nos seus escritores, como algo difícil. Continue fazendo aquilo que Deus mandou você fazer, mesmo que você olhe momentaneamente e não veja diferença. Continue você se colocando na sua posição de confiar em Deus, mesmo que você continue sendo oprimido. Continue crendo em Deus, fazendo o bem, mesmo que você não veja uma mudança naquele exato momento do bem que você fez. Paulo escrevendo aos Coríntios, Coríntios é uma cidade terrível, uma cidade grande, uma cidade politeísta, uma cidade que oprimia os cristãos, e Paulo diz assim: olha, sabe o que acontece? Eu plantei, o Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Provavelmente o que Paulo estava dizendo: olha, a igreja está difícil de florescer aí, mas calma, confie no Senhor. Confie em Deus. Faça o bem. Não mude por causa das circunstâncias. 4, versículo 4. Agrada-te do Senhor e Ele te abençoará. Quando olhamos para a prosperidade do ímpio e desejamos o que eles têm, ser como ele é, nosso coração está se agradando das coisas que o ímpio possui, das facilidades que ele tem. Quando olhamos para o Senhor e para a sua palavra, nos deleitamos naquilo que ele é. Então veja, agrada-te do Senhor e não do que o Senhor pode te dar. Eu acho engraçado porque algumas igrejas que pregam a prosperidade, eles pegam esse texto e dizem o seguinte: olha, você vem com Deus e Deus vai te dar tudo o que você quiser. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que você não tem que se agradar por aquilo que Ele vai te dar. A Bíblia está dizendo que você tem que se agradar por aquilo que Ele é. Quando a gente se agrada em Deus e se deleita naquilo que Ele é, as coisas passam a ter menos valor para nós. Por isso o versículo 16 diz assim: mais vale o pouco do justo que a abundância dos ímpios. Mais vale o pouco dos justos que a muita abundância dos ímpios. Vai fugir o nome agora do missionário, depois eu lembro para vocês. Mas um homem na Inglaterra foi chamado por Deus e ele entendeu que ele tinha que pregar o Evangelho. E esse homem era muito rico. Ele era uma das famílias mais ricas da Inglaterra. O que você faria? Eu faria o seguinte: venderia as minhas propriedades, algumas, investiria e viveria da renda para ir fazer a obra missionária. Certo?
Charles Studd, lembrei o nome dele, Charles Studd. Ou eu poderia alugar tudo e vender e viver de renda, certo? O que Charles Studd fez? Ele vendeu tudo que ele tinha, pegou o dinheiro dele, deu tudo para missões, não ficou com absolutamente nada, foi na igreja e disse: agora eu quero ser enviado. Falou para ele: você é louco? Por que você fez isso? Ele disse: eu precisava disso, porque eu quero viver confiando em Deus e não naquilo que eu tenho. Essa foi a expressão que ele usou. E ele se tornou um missionário na mão do Senhor. Mais vale o pouco do justo que a abundância dos muitos ímpios. Se você se deleitar em Deus, mesmo que as coisas estejam difíceis, você vai entender que esse é o melhor caminho. Versículo 5 e último. Entregue o seu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Os ímpios correm atrás para terem tudo que podem. Eles não se preocupam com as pessoas que estão à sua volta. Eles creem que o mundo é dos mais fortes. Eles creem que o mundo é dos mais espertos. Já ouviu falar isso, essa frase? O mundo é dos espertos. O mundo é dos mais fortes. E para isso eles magoam pessoas, matam, roubam alguns, fazem coisas terríveis. Um parênteses aqui, essa semana eu assisti um vídeo na internet do Pablo Escobar. Não sabia disso. Mas você sabe na onde que o único lugar fora da África que tem hipopótamo? É a Colômbia. Sabe por quê? Pablo Escobar, lá atrás, nos anos 80, fez um zoológico particular para ele. Narcotraficante. Numa grande área, ele fez um zoológico. E ele contrabandeou 4 hipopótamos, 3 fêmeas e um macho. Agora, 30, quase 50 anos depois, sabe quantos hipopótamos há já nos rios da Colômbia? Mais de 150 hipopótamos. Que quando ele morreu, os hipopótamos fugiram, foram para os rios, procriaram, e agora é uma fonte de renda, porque as pessoas vão até lá para ver os hipopótamos. Virou turismo na Colômbia, os hipopótamos. Por que eu estou dizendo isso? Quem leu um pouquinho sobre a vida desse homem, viu o quanto ele era sanguinário, bárbaro, e ele não queria saber de nada. Ele era um ímpio, ele queria tudo para ele queria construir tudo. O mundo é mais forte, eu vou fazer tudo isso. Ele passou por cima até de regras do país dele. Quer saber? Creem que o mundo é deles. Matam, magoam, escravizam, fazem de tudo para alcançar seus objetivos. Já os justos, o que o Salmo vai dizer para nós? Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Qual é a nossa grande luta conosco mesmo? Como crentes? É entregar. É confiar em Deus. Porque a gente acha que a gente tem que batalhar, que a gente tem que fazer alguma coisa, que a gente tem que agir, que a gente... Claro, a gente tem dentro dos parâmetros. Tem que acordar de manhã, ir para o seu emprego, trabalhar, fazer a sua, andar como um bom homem, fazer aquilo que é justo, ótimo, mas às vezes nós somos impulsionados a querer o mais e corremos o risco de esquecer as leis de Deus, querer se tornar mais forte, e tudo vale a pena para atingir os objetivos. O pedido de Deus para mim e para você é: confie no Senhor. Entregue o seu caminho a Ele. E a promessa de Deus para nós: enquanto Deus disse dos ímpios, vocês serão breves,
vocês vão passar, eu vou exterminar vocês. Olha quais as promessas de Deus para nós. Verso 6. Sua justiça brilhará como o sol do meio-dia. É isso que Deus promete para nós. As pessoas podem não ver a sua riqueza. As pessoas podem não ver que você é alguém tão importante nesse mundo. Mas quem anda pertinho de você vai ver que você brilha como o céu do meio-dia. Versículo 11, 29 e 34. A Bíblia diz para nós: enquanto os homens estão aí tentando de tudo, guerra, e faz isso e faz aquilo para possuir a terra, versículo 11, 29 e 34. Os justos herdarão a terra. A gente não vai fazer nada, a gente vai confiar em Deus. E no final de tudo, sabe o que Deus vai dizer para nós? Toma. É de vocês. A terra é de vocês. Não é de mais ninguém. É nossa, porque é Deus quem vai dar. Versículo 18 e 19. Sua herança permanecerá para sempre. Versículo 18 e 19 ainda. Nos dias de fome, se fartarão. E é aqui que ele diz também, né? Eu sou velho, eu já fui jovem, sou velho, e eu nunca vi o justo mendigar o pão. Ele estava falando do cuidado de Deus com aqueles que são deles. Eu tive uma experiência muito significativa uma vez, quando eu terminei o seminário, voltei para a minha igreja, então eu já não era mais seminarista, eu já não tinha mais as benesses de ficar lá no seminário, e eu voltei para minha casa, voltei para a igreja, e a igreja não tinha condições de sustentar a minha vida agora, que eu estava fora do seminário, e eu não tinha ainda uma outra igreja para ir, eu estava num momento difícil, e eu namorava a Letícia nessa época, e eu lembro que às vezes eu não tinha dinheiro para pegar o ônibus da minha casa para ir no meu bairro, para ir no bairro dela. Então às vezes eu falava assim, ó, eu não vou ir, eu não tenho dinheiro para sair daqui hoje. Né? Faltava tudo mesmo nessa época, foi alguns meses terríveis. E eu lembro que um dia eu estava em casa lá sentado, meio chateado com tudo que estava acontecendo, de repente uma irmã bateu no portão da minha casa. E era uma jovem. Eu falei, oi fulano, tudo bem? Ela, oi, tudo bem? Eu falei, eu estou indo para a igreja. Eu falei, que legal, você vai, acho que era um encontro de mulheres, alguma coisa do tipo. Aí ela falou assim, eu tive que passar aqui antes porque Deus colocou uma coisa no meu coração. E ela pegou R$50 e falou assim, Deus mandou te dar. Eu falei, pronto. Já tenho até dinheiro para ir namorar agora. Deus vai cuidar. Nos dias de fome, vocês se fartarão. Verso 24. Se cair, não ficará prostrado, pois o Senhor te segura pela mão. Você não anda sozinho. O justo não anda sozinho. Deus anda com ele. Versículo 25. Não, e versículo 28. Não ficará desamparado. Deus não desampara os seus. E por fim, no versículo 40, o Senhor os livra. Você é um justo, está nas mãos e nos cuidados do Senhor, o Senhor vai livrar a sua vida. E eu ensino o seguinte, crente não morre de véspera, porque a nossa vida é do Senhor. E até que nós façamos tudo, e executemos tudo para a glória de Deus, e para aquilo que Deus nos deixou aqui, nós somos imortais. Ou uma palavra errada que eu gosto de usar, imorríveis. Porque o Senhor cuida de nós e nos livra. Ser justo pode não contar com algumas coisas boas que a gente gostaria de ter no momento desta vida terrena. Mas ser justo e continuar vivendo com a vontade de Deus vai nos guardar de muitos maus caminhos. Vai nos levar a confiar na eternidade. Vai nos ajudar a andar com Deus ao nosso lado. Vai nos colocar como aqueles que são herdeiros da terra do Senhor. Pese na balança. O que é melhor? Ter uma vida agradável, próspera nesta vida?
ou viver confiante e andando nos caminhos do Senhor. Quero concluir com o versículo 7 e 8. Olha o que diz o versículo 7 e 8, novamente. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu mau caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Verso 8. Deixe a ira, abandone o furor, não se irrite. Certamente, isso acabará mal. Sabendo de tudo isso que o texto nos diz hoje, o crente é convidado a descansar no Senhor e deixar a ira e não mais se irritar com a breve prosperidade do ímpio. Às vezes a gente fica azedo porque a gente fica olhando para os ímpios nesse mundo, porque a gente fica olhando daqueles que são maus nesse mundo e se dão bem. Às vezes a gente fica azedo com a gente, às vezes a gente fica azedo na nossa família, às vezes a gente fica azedo no nosso relacionamento com Deus. Poxa, Deus, como é que pode? Às vezes a gente lê algumas coisas no jornal e fala, não é possível. O que isso aconteceu? Por que deixou isso acontecer? Não, a gente fica tentando fazer justiça, né? Alguns casos bárbaros, a gente fala, se eu tivesse um carro, pudesse amarrar esse cidadão atrás do carro, dar umas voltas com ele na cidade. É assim que a gente vê. Isso entra no nosso coração, nós queremos agora, já, que Deus intervenha de alguma maneira e pare tudo. Eu leio muito sobre a igreja perseguida, lá da missão Portas Abertas. E uma vez eu li uma coisa que eu achei assim chocante. As pessoas tinham entrado na aldeia, tinham devastado a aldeia, eles tinham matado os homens dos cristãos, eles tinham roubado as crianças e levado para fazerem soldados terroristas. E algumas mulheres só que eles deixaram para trás. E aí, a Portas Abertas, os missionários foram lá visitar essas mulheres e disseram, o que a gente pode orar por vocês? E elas disseram assim, ore por nós, para que a gente tenha força de permanecer testemunhando o amor de Jesus. Eu não esperava esse pedido. Eu fiquei com vergonha. Sabe qual seria o meu pedido naquele momento? Peça para Deus mandar um anjo matar aqueles soldados, libertar as crianças. Vamos ser punitivos, vingativos. Vamos orar com o Salmo 137. Que venha alguém aqui, pegue os seus filhos e arremessem eles nas pedras. Mas essa irmã disse, eu quero ter força para continuar falando do amor. Deixe a ira. Não se irrite com isso que é breve. Não se irrite com a prosperidade do ímpio. A Bíblia ensina que o Senhor é a nossa maior herança. Então lembre-se, você que tem Cristo como Senhor, já possui o melhor desta vida e da outra. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo Salmo 37. Os homens são maus, os dias são maus, os ímpios ainda prosperam, mas passarão rápido. E os justos florescerão, herdarão a terra, serão abençoados pelo Senhor. Obrigado, Deus, pelo seu cuidado. E obrigado por nos ensinar que nossa vida aqui é para a tua glória. Ajuda-nos a descansar e confiar. E a entender que o Senhor anda conosco, está ao nosso lado. Ainda que a gente caia, a gente não vai ficar caído, o Senhor é que nos sustenta. Ainda que passamos alguma aprovação, o Senhor cuida de nós. Obrigado por isso. E obrigado pela eternidade em Jesus.